A unção por dentro. Capítulo 2. Mas aquele que firma convosco em Cristo, Gil, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, do 21 ao 22. E vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2, 20 a 27. Todo crente tem uma unção que nele permanece, porque o Espírito Santo entra em nós no novo nascimento. Romanos 8, 9 diz: E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Aqui não nos referimos a sermos batizados no Espírito Santo ou cheios do Espírito Santo, conforme a linguagem bíblica. Aquela experiência é separada do novo nascimento. Duas experiências espirituais. Há uma dupla operação do Espírito de Deus na vida do crente: o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Quando Jesus estava ensinando a mulher à beira do poço de Samaria, disse: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 14. No 7º capítulo do Evangelho segundo João, Jesus disse: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 38. Jesus disse aos seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Posteriormente, Jesus disse aos discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. É óbvio que essas são duas experiências diferentes às quais Jesus se refere. Uma, o novo nascimento, é uma bênção para nós. É a água dentro de nós que jorra para a vida eterna. A outra experiência, o batismo no Espírito Santo, nos torna uma bênção para o próximo. São aqueles rios que fluem de dentro de nós. É o revestimento do poder que Jesus prometeu em Lucas 24 e está disponível a todos os crentes. Lucas 24. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A vida do Espírito. Ao estudarmos o Espírito Santo na vida do crente que nasceu de novo pelo Espírito e que foi batizado no Espírito Santo, vemos muitas coisas. Descobrimos que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Descobrimos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Descobrimos também que é o Espírito Santo quem vivifica. Se habita em vós o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará ou tornará cheio de vida também os vossos corpos mortais, condenados à morte, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Descobrimos como o Espírito Santo nos ajuda a orar. Por exemplo, em 1 Coríntios 14:14, Paulo disse: Porque sem outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou, como diz a Bíblia amplificada, porque se eu orar em outra língua desconhecida, o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora, mas a minha mente fica infrutífera, não produz frutos, não ajuda ninguém. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo que está em mim.
mas também orarei de modo inteligente, com a mente e o entendimento. Cantarei com o meu espírito, mediante o Espírito Santo que está dentro de mim, mas também cantarei inteligentemente, com a minha mente e entendimento. Versículos 14 e 15. Lemos ainda em Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Uma das nossas fraquezas é não sabermos a respeito de que devemos orar e de que maneira. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Juntando esses versículos, percebemos que nos gemidos e na oração em outras línguas é o Espírito que nos ajuda a orar quando nós não sabemos como. Mas ele sabe como. Graças a Deus, louvado seja Deus pelo Espírito Santo na vida do crente. Olhemos de novo aquilo que Jesus disse aos discípulos a respeito do Espírito Santo no Evangelho segundo João. João 14, 16 e 17. E eu rogarei e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Muitas traduções dizem: não vou deixar vocês desamparados, vou lhes mandar outro consolador. Versículos 18 e o 16. A palavra grega parakletos, que é traduzida por consolador aqui, significa alguém chamado ao lado para ajudar. A tradução amplificada ressalta o sétuplo sentido da palavra grega nesse versículo 16. Significa consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado da defesa, fortalecedor, amigo fiel. E ele é tudo isso. O Espírito Santo como mestre. Além de nos ajudar a orar e a testemunhar, aquela unção nos ajuda por meio de nos ensinar. No versículo 17, Jesus chamou o Consolador de Espírito da Verdade. Acrescentou: quando, porém, vier o Espírito Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. O Espírito Santo nunca testifica de si mesmo, sempre dá testemunho de Jesus. Hoje, Jesus nos fala através do Espírito Santo. Jesus não está aqui na terra hoje como um corpo de carne e sangue, porque seu corpo foi ressuscitado e agora é de carne e osso. Lucas 24, 39. Sendo que o sangue já foi vertido pelos nossos pecados. Com seu corpo de carne e osso, Jesus está sentado à destra de Deus. Romanos 8, 24. E vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Por isso, ele não está pessoalmente aqui, mas graças a Deus, o Espírito Santo está e Jesus nos fala mediante o Espírito. Quando a unção nos ensina, trata-se de Jesus quem nos ensina, pois ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, do 16 ao 17. E depois de vir esse Consolador, o Ajudador, o Paracleto, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. E ele o faz. Louvado seja Deus. O mesmo versículo continua: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E Jesus acrescentou no versículo 15: o Espírito há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Estas, portanto, são outras obras do Espírito Santo: guiar-nos em toda a verdade, receber das coisas de Jesus e as revelar a nós. E em João 14, no 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você já notou como o Espírito Santo traz à sua memória textos bíblicos que você quase nem conhecia,
que talvez tivesse lido só uma vez? Trata-se da sua obra no crente. Louvado seja Deus. João, escrevendo na sua primeira epístola, fala dessa unção. 1 João 2, o 20 e o 27. E vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O Espírito da revelação. O Espírito Santo deve mostrar-nos todas as coisas. Em 1 Coríntios, Paulo assevera: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Muitas vezes lemos aquele versículo e acho que todos nós cometemos esse engano ocasionalmente e dizemos: ora, não é maravilhoso? Ele vai providenciar coisas que nunca vimos, nem ficamos sabendo a respeito. Mas não é isso de modo algum que Deus está dizendo. O versículo imediatamente seguinte, pois diz: mas Deus vô-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 10. Aleluia! O Espírito Santo é um espírito de revelação. Ele há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João disse: recebestes uma unção e sabeis todas as coisas. A razão por que não sabemos mais do que sabemos é porque não escutamos aquele mestre. O Espírito Santo é o mestre. João escreveu ainda: e vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2, o 20 e o 27. Note que a unção que você recebeu da parte dele permanece em você. Onde? Em você. Isto não soa como aquilo que Jesus disse em João 14, 17? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estará onde? Em vós. Automaticamente pensamos em 1 João 4,4. Maior é aquele que está em vós. Aqui, João se refere àquela unção do masculino. Aquele que ele é um ser divino. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Duvido seriamente se alguém entre nós já aproveitou plenamente a presença daquele que habita em nós, ao ponto de viver segundo a plenitude de tudo quanto isso significa. Se ele de fato habita em nós, imediatamente perdemos o medo de qualquer coisa que está nesse mundo, porque temos dentro de nós alguém que é maior do que qualquer coisa no mundo. Sim, dizem as pessoas em tons de queixumes. Mas você não sabe aquilo que tem de aguentar. Não me importa o que você tem de aguentar. Ele é maior. Ele é mais grandioso. Em 1 João 2,27 vimos a expressão: não tendes necessidade de que alguém vos ensina. Isto não significa que Deus não colocou mestres na igreja. Significa que não precisamos de mestres. O Espírito Santo não se contradirá a si mesmo. Você já parou para pensar que quando um homem ensina sobre a inspiração do Espírito Santo, não se trata de um homem que nos ensina alguma coisa, é o Espírito Santo quem nos ensina? O Espírito Santo nos ensinará, e quando escutarmos a palavra sendo ensinada, o Espírito Santo também testificará com o nosso espírito se a doutrina for certa. Além da Bíblia, certo ensinador causou muitos problemas em determinada ocasião para um amigo meu que fora um mestre da Bíblia durante 35 anos. Meu amigo levara sua classe de estudantes da Bíblia para as reuniões desse homem, mas achou seu ensinamento cada vez mais errôneo. Finalmente, passou sua Bíblia ao homem, dizendo: você vai precisar me citar o capítulo e o versículo da sua doutrina. Vai precisar me mostrar na Bíblia onde você arrumou esse ensino. O mestre perambulante devolveu-lhe a Bíblia, dizendo: você não vai descobrir aquilo que eu estou pregando naquela coisa. Quando alguém começa a chamar a Bíblia de aquela coisa, está em graves apuros.
Oh não, ele explicou, estou muito além daquela coisa. Quem chegou lá, além da Bíblia, e já ficou muito fora do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito e a Bíblia são um, concordam entre si, conforme João declara em 1 João 5,7. O que me deixou estupefato foi que meu amigo, um homem salvo, batizado no Espírito Santo, e um ensinador bíblico numa igreja do Evangelho pleno, deixou-se enganar por esse falso mestre e perdeu metade da sua classe. Por outro lado, uma jovem senhora chinesa que se convertera apenas 15 dias antes, numa campanha em pavilhão de lona, foi certa noite para uma das reuniões do mesmo mestre, mas ficou consciente de que ele estava ensinando coisas errôneas. Ela me disse, sabe, algo dentro de mim me dizia, não volte para lá. E nunca voltamos. Ela era ainda apenas uma criancinha cristã, nem sequer recebera o batismo no Espírito Santo, mas escutou o Espírito que estava dentro dela. Acho que o que nos acontece é que andamos segundo a nossa cabeça e não segundo o nosso espírito, depois de termos sido cristãos durante muitos anos. Frequentemente, a educação da nossa cabeça tem deixado o nosso espírito por fora. O Espírito de Deus nos ensinará. Era assim que o Espírito de Deus ensinava aquela chinesa. Isto não é certo. Não vá para lá. É claro que Deus colocou mestres nas igrejas. O ensino é um dos ministérios quíntuplos e é uma das maneiras que Deus nos ensina. Por outro lado, o mestre também está em nós. Ele nos deixará saber quando as coisas são certas e também quando não são certas. E todo crente tem em si aquela unção. Não precisamos orar pedindo-a, já a temos. Por que os cristãos são derrotados? Oh, como ele é real! Se as pessoas começassem a desenvolver aquela consciência do Espírito que nelas habita, que se tornam cristãs, ele se manifestaria, mas com demasiada frequência não foram ensinadas corretamente. Pensavam que tinham obtido uma experiência, insistiam em procurar obter outra experiência igual, mas não se tratava de uma experiência, de modo algum. Tratava-se de alguém, uma personalidade divina que viera habitar nelas, esse ser celeste, o Espírito Santo. Muitíssimas vezes temos sido derrotados porque não fomos ensinados a respeito disso, ou fomos ensinados para algo que não é assim e tivemos que desaprendê-lo. É muito mais difícil desaprender do que aprender. Antes de podermos prosseguir em nossa caminhada com Deus, às vezes precisamos desaprender algumas coisas. Devemos aprender a confiar em nosso espírito humano, até mesmo quando nossa mente não consegue captar o que estamos ouvindo. Já ouvi homens pregarem, escutei as fitas gravadas e estudei os livros. Em minha cabeça realmente não captava nada, mas por dentro de mim sentia que algo estava se entusiasmando. Eu sabia que meu espírito, por causa do Espírito Santo dentro de mim, estava me dizendo, é a pura verdade. Mesmo com esse testemunho, no entanto, já tive problemas na aceitação de algumas coisas. Você já teve problemas assim? Ou será que sou o único? Aquilo que pensamos, ou o modo de que temos sido ensinados, muitas vezes nos impede de avançar para a dimensão do Espírito, além disso, nos impede de orar em línguas. Paulo disse, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 14. Nossa mente, ou nosso entendimento, que é a mesma coisa, quer estar por dentro de tudo, mas não pode estar por dentro da oração no Espírito, a não ser que Deus dê a interpretação. Por isso mesmo, nossa mente procura suadir a não orar em línguas. Mesmo depois de termos orado por algum tempo, nossa mente dirá, pois bem, qual é o proveito disso? E então, naturalmente, o diabo tomará partido com aquela mente não renovada e concordará. Que proveito você tirou daquilo? Você não compreende uma única palavra que falou? Não é uma tolice? Além disso, aquilo não dava a impressão de ser um idioma. Nosso problema é este mesmo. Condenamos uma coisa ao invés de escutar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Deus até mesmo disse em Isaías 28:11, pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Portanto, bendito seja Deus. Se você apenas gaguejou, também foi a obra do Espírito Santo. Aceite-o e vá adiante com Deus. Tenha a experiência de receber mais e ele lhe dará mais.
o templo de Deus. Já olhamos o seguinte texto: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Aqui João está falando a respeito do Espírito Santo que está em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1,27. Jesus habita em nós mediante o poder do Espírito. Em 1 Coríntios 3, Paulo emprega termos diferentes para dizer a mesma coisa que João. João diz: E vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2, o 20 e o 27. E Paulo disse: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Olhe 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Note em seguida esta segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Por certo, queria reenfatizar essa verdade. 2 Coríntios 6, 14 e 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O crente é chamado crente e o incrédulo é chamado incrédulo. O crente é chamado justiça e o incrédulo é chamado iniquidade. O crente é chamado luz e o incrédulo é chamado trevas. O crente é chamado Cristo e o incrédulo é chamado maligno. O crente é chamado o santuário de Deus e o incrédulo chamado ídolos. Esse é o motivo de gritar glórias, não é verdade? Nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Há, portanto, uma unção individual ou pessoal do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Precisamos aprender a tirar o devido proveito dessa presença.